Eu quero ler com você um texto que se encontra no livro de Isaías. Nós vamos continuar a mensagem de domingo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Nós vamos continuar falando sobre céus abertos, parte 2. Amém? Isaías 6, 1. É um texto conhecido, é a visão de Isaías que ele tem dos céus, do trono de Deus. E essa visão nos revela muitos princípios. Vamos ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins, anjos que tinham 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Formando um grande coral, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo esse coral que chegou a sacudir o templo até os alicerces. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. Então eu pensei em voz alta: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador. Cada vez que abro a minha boca, eu peco. E isso acontece com todo o meu povo. Agora eu vi o Rei, o Senhor do universo. Foi aí que um dos serafins veio voando para perto de mim. Ele havia tirado uma brasa do altar e com ela tocou a minha boca. Depois me disse: de agora em diante você é considerado inocente, porque esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então o Senhor fez uma pergunta: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá? E eu respondi: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Eu irei, Senhor, envia-me a mim. Quantos conhecem essa passagem? Pode dizer glória a Deus. Sabe, queridos, toda experiência com Deus, genuinamente com Deus, irá te tirar de um nível religioso para um nível relacional. Toda experiência com Deus não é para você ser mais espiritual, é para você se tornar mais filho de Deus. A intenção de Deus não é ver você, sabe, obeso de todo o conhecimento bíblico, teológico que você possa adquirir. A intenção principal de Deus é que você o conheça como pai e que você se apresente como filho. Isso é muito difícil para algumas pessoas. Foi muito difícil para os religiosos aceitar a primeira oração que Jesus fez publicamente, porque ele começou essa oração de uma forma incomum, como ninguém chamava Deus. Deus era chamado de Yahvé, e nem todas as pessoas poderiam pronunciar esse nome. No Antigo Testamento, algumas pessoas não ousavam chamar Deus de Yahvé, de Senhor. E Jesus então faz uma oração, e ele começa dizendo: Pai. Naquele momento há um choque cultural, religioso, teológico, porque ninguém havia chamado Deus de Pai, ninguém tinha uma ousadia, uma intimidade como essa. Mas Jesus veio e mostrou que ele não estava aqui consertando uma religião, que ele estava aqui reconectando uma família.
porque a última promessa do último versículo do Antigo Testamento foi: e ele virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus não veio consertar uma religião, Jesus veio reconectar uma família. É por isso que toda experiência com Deus irá tirar você de um nível religioso e te colocar em um nível relacional. Sabe, enquanto você achar que um culto aos domingos vai resolver a sua vida, você vai viver em um nível inferior do que você poderia viver. Isso aqui não resolve a sua vida. Isso aqui talvez, sabe, possa te dar uma sensação de dever cumprido ao longo da semana. Mas isso de fato não preencherá o teu coração e você não receberá ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras todos os dias. Você precisa conhecê-lo todos os dias, não apenas em um culto. E você precisa entender que o véu foi rasgado. Não é um pastor que vai trazer você a esse nível de espiritualidade e maturidade. O pastor apenas ajuda, mas é a sua caminhada íntima e relacional com ele. Nessa noite eu quero meditar com você sobre o propósito de termos céus abertos sobre a nossa vida. Você irá entender que essa experiência levará você a um estilo de vida missional e reformador. Entenda que essa experiência de Isaías não foi para que ele se tornasse o profeta mais espiritual. Não foi para que ele se tornasse mais espiritual. A experiência de Isaías foi para que ele se tornasse missional. A experiência que ele teve foi para que ele respondesse uma pergunta. Depois de ver a sala do trono, o lugar mais poderoso do universo, que não é a Casa Branca dos Estados Unidos. Depois dele contemplar aquele ambiente, há uma pergunta que é feita para ele: quem há de ir por nós? Quem será o mensageiro que levará a nossa mensagem? Os estudiosos dizem que a voz, ao declarar quem há de ir por nós, é a voz da Trindade, é o Pai, Filho e Espírito Santo, desafiando Isaías a ser um missionário, um arauto, um proclamador, alguém que vai anunciar as boas novas. Queridos, Bill Johnson diz que é ilegal desfrutar da presença de Deus e não conquistar nada. É ilegal você desfrutar da presença de Deus e não conquistar nada. Sabe, a Stance Campbell, ela diz que um avivamento sem reforma peca. De que adianta você estar cheio do Espírito Santo, falando em línguas, tendo visões, mas se você não é missional, se você não é resplandecente, se você não testemunha sobre essa glória nos ambientes que você está. Eu costumo dizer há muito tempo nesse lugar, a minha fé pessoal precisa gerar uma ação social. Eu preciso estar cheio de Deus para me derramar em algum lugar, para que eu possa oferecer o que de graça eu recebi, de graça para quem não merece. Isso se chama graça, o favor imerecido de Deus. Sabe, no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, Jesus pega Pedro, João e Tiago, e ele leva para o monte. Quando chega nesse monte, a Bíblia diz que Jesus vai orar, e ele fica resplandecente. E ao lado de Jesus aparece Moisés e Elias. Nesse momento, Pedro diz assim: Senhor, bom é estar aqui.
vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Senhor, vamos ficar aqui, que aqui é que eu me sinto muito bem. Só que Jesus disse: não, Pedro, nós não vamos ficar aqui. Nós precisamos descer. E de fato a Bíblia diz em Mateus 17, que quando eles desceram, lá no versículo 14, para junto da multidão, aproximou-se de Jesus um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático. Eu apresentei ele a teus discípulos, a tua igreja, mas eles não puderam curá-lo. O que eu quero dizer com tudo isso? É que Pedro, diante de uma experiência, ele quis armar uma tenda. Ele quis parar o propósito de toda a experiência de céus abertos que você vai ter com Deus. Toda a experiência que você tiver com Deus, não é para você armar uma tenda, é para você sair da tenda e olhar para o céu como Abraão. Porque quando Abraão estava duvidando da promessa, o Senhor disse para ele: Abraão, lá em Gênesis 15, sai da tua tenda, olha para o céu e conta quantas estrelas há nesse céu. Ele disse: Senhor, eu não posso. E você não vai conseguir mesmo, porque assim será o número dos teus descendentes. É muito maior do que o que você imagina. Agora segue viagem, continua a sua jornada. Eu vou repetir para você: quando você tiver uma experiência com Deus, de céus abertos, quando o favor de Deus descer sobre você, quando Deus falar com você, quando Ele se manifestar em forma de bênção na sua vida, não é para você armar uma tenda, é para você sair da tenda e olhar para o céu e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu preciso contar essas boas novas a alguém. Toda experiência genuinamente com Deus, ela é missional. Ela vai levar você para um lugar que precisa, que necessita, uma Macedônia, como aqueles homens disseram: passa Macedônia, para Paulo. Sabe, queridos, a realidade do céu não é o aqui e o agora, mas o ali e o além. O céu trabalha no ponto futuro. Sabe, essa semana eu estava conversando com alguém. Eu gosto de jogar futebol bem cedo. E jogando futebol, Deus falou algo ao meu coração. Você sabia que Deus fala quando você também está jogando futebol? Amém? Deus fala quando você estiver lavando louça, lavando o banheiro, o terraço, lavando o carro, pagando conta. Deus fala. Quantos creem nisso, queridos? Eu quero declarar nessa noite que Deus vai falar num lugar que Ele nunca falou com você. Eu vou declarar aqui que Deus vai falar contigo numa fila de banco, de loteria. Deus vai falar contigo dirigindo o carro, em cima da sua moto, na sua aula. Deus vai falar contigo. Pega o lápis, o bloco de nota, alguma coisa e escreve. Não perde tempo. Amém, queridos? E eu estava avaliando, uma jogada. Entenda o princípio, mesmo que você não goste de futebol, tá? Entenda que isso é um princípio para o seu crescimento espiritual, para a sua jornada relacional, para a sua jornada missional. Porque todo filho de Deus é um missionário. Todo filho de Deus carrega algo que precisa também entregar. E na dinâmica do jogo de futebol, existem momentos em que você precisa tocar a bola num ponto futuro. Se você realmente está no jogo e quer ganhar, você precisa mirar o ponto futuro. O que é o ponto futuro? É quando você toca a bola para um lugar e você entende que alguém vai estar naquele lugar. Amém?
Você sabe que pode tocar a bola na frente e aquela pessoa, ela vai alcançar aquela bola. E essa é a dinâmica do jogo de quem quer ganhar. No jogo da vida, você pode ser essa pessoa que está tocando a bola no futuro de alguém. Mas também pode ser a pessoa que está recebendo uma bola no teu futuro. Você precisa ser intencional e avançar. Você precisa sair do seu lugar. Porque também num jogo de futebol há pessoas que só querem receber a bola no pé. Elas ficam paradas. Se você tocar ali na frente, ela diz, mas eu estou aqui. Esse tipo de jogador não serve para avanços, para conquistas. Esse tipo de jogador não serve para um time que quer vencer. Porque se você quer receber a bola onde você está, você tem uma mentalidade de manutenção. Você quer que as coisas aconteçam onde você está. Você não quer fazer nenhum esforço, não quer sair do seu lugar e quer que todas as coisas se submetam a você. Quem quer jogar com alguém assim? Eu não quero. Mas também há um ponto passado. Tem gente que joga a bola atrás. Você está correndo para fazer a jogada e alguém joga a bola atrás. Quem já viveu essa experiência? Nossa, isso é tão ruim. Você está todo projetado para ir para frente e alguém joga uma bola atrás. Você tem agora que fazer, sabe, todo um esforço para contrariar o seu corpo, a sua mente e voltar e atrasar a jogada e comprometer todo o time. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas que vão jogar a bola no seu passado. Esse tipo de pessoa não serve para jogar com você. Eu não estou dizendo para você, eu não quero mais falar contigo, não quero mais andar contigo. Não, não é isso. Corta aqui. Não é isso. Quantos são do tempo do corta aqui, sinceramente? Aleluia. Corta aqui. Como é que fazia para unir de novo? Eu não lembro. Hein? Era de baixo para cima, né? Ah, corta aqui. Aí, não, vamos ficar amigos de novo, vamos. Pronto. Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer é que pessoas que jogam a bola no seu passado são pessoas que não querem ver o seu avanço, são pessoas que atrasam você, são pessoas que vão atrapalhar o seu projeto, porque vão te levar para um ponto onde você já esteve, e mesmo que você errou, você já não pode mais estar lá. Então, lança isso fora. Há pessoas que gostam de jogar a bola no nosso ponto passado. Isso representa um contrafluxo, pois você está se projetando para frente. São pessoas com a mentalidade defensiva, recuando sempre a bola. Há pessoas que jogam a bola no seu ponto presente. Você pode até conviver com essas pessoas, mas entenda que elas não vão avançar você. Elas vão te ensinar a permanecer onde você está, para que você não recue, mas estar onde você está e não avançar também não vai te trazer benefícios. Chega um certo momento que as experiências que te avançavam agora não te avançam mais. Que aquilo que você fazia e era bom quando você era jovem, já se tornou agora prejudicial, porque você já envelheceu. Então há coisas que mesmo que foram boas, já não servem para o nosso tempo presente e muito mais para o nosso tempo futuro. Mas há pessoas que jogam bola no teu futuro. Quantos conhecem pessoas que jogam a bola no teu futuro? São pessoas que dizem assim, eu acredito, olha, eu vou botar a bola lá, você pode correr porque eu sei que você vai alcançar e você vai marcar o gol. Aleluia! Ei, procura gente que joga a bola num ponto futuro da sua vida. E gente que joga bola no ponto futuro da tua vida é gente alinhada com o céu, porque o céu se move pelo futuro. Eles sempre vão dizer, eu acredito que você pode. Eu sei que há um chamado na sua vida. Eu sei que Deus está te preparando para essa jogada. Então não desiste. A bola vai para aquele lugar e você vai junto. Oh, glória. Particularmente falando, eu já deixei de tocar a bola no ponto futuro para algumas pessoas. Porque a gente diz, olha, eu vou tocar a bola para você no ponto futuro.
Vai, mas elas não vão. Elas preferem ficar onde estão. Não, toca a bola para mim onde eu estou. Se você tocar na frente, eu não vou pegar. Há pessoas que são assim. Sabe, a gente precisa entender que o céu é uma realidade que se move sempre numa perspectiva futura. Se queremos um céu histórico, então nós vamos conhecer e vamos definir tudo pelo passado. Se queremos um céu circunstancial, então nós vamos definir tudo pelo presente. Mas se cremos em um céu profético, nós vamos definir tudo pelo futuro. E o futuro sempre será melhor se os céus te mostrar. Nós temos uma lógica que nos faz pensar que o céu é uma coisa abstrata e distante. E pior do que isso, nós entendemos que o céu é o lugar onde nós vamos estar. Eu quero te dizer uma coisa, o céu é o lugar onde você já está. Porque Jesus te colocou lá. A Bíblia diz que Ele, ao vencer os seus inimigos, se assentou à destra de Deus. E nós, ressuscitados com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais à destra de Deus com Cristo. Então o céu não é um lugar que você vai estar, é um lugar que você já está. O céu não é um lugar para onde você vai, é um lugar onde você já está. Sabe, o céu é o seu chamado, a terra é a sua missão. Deus está te preservando aqui porque Ele ainda quer realizar alguma coisa através da sua vida. Tem gente que já está desejando ir para o céu. Você, sabe, não tem o direito de ir para o céu antes de trazer o céu para a terra. Você não tem o direito de ir para o céu antes de trazer o céu para a terra. Porque na oração de Jesus em Mateus 6, Ele orou, né? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Que venha o céu. Você é um cidadão do céu com uma missão colonizadora. Você é um embaixador de uma pátria celestial, a Bíblia diz. Portanto, você é representante daquela pátria. E como tal, você tem que manifestar a cultura da pátria da qual você pertence. Você precisa manifestar os valores, as crenças, os princípios do lugar que você pertence. Amém, queridos? Por isso, você tem uma missão colonizadora. Você precisa manifestar os céus. Os céus não vai se abrir na sua vida só para você ter uma experiência. Não, é para você se tornar missional. Céus abertos é uma recarga. Você sabia? É uma recarga na sua jornada. Quando você tem uma experiência com Deus, isso te alimenta, te fortalece para você continuar. Ei, você está se sentindo frio, você está se sentindo, sabe assim, abatido, você está querendo desistir. Sabe o que você está precisando? De uma experiência com Deus. Você tem uma experiência com Deus quando você está lendo a Bíblia? Você tem uma experiência com Deus quando você está, sabe, adorando, ouvindo hinos? Você tem uma experiência com Deus? Se você ainda não tem essa experiência, você ainda está no nível religioso. Você pode até decorar quantos versículos você quiser, mas ainda não terá uma experiência. Quando eu era um novo convertido, eu estava falando para o meu sogro, eu decorava versículos todos os dias. Eu tinha um saco de versículos, e cada versículo que eu aprendia, eu anotava e colocava dentro desse saco. Todos os dias, eu tirava um por um, só as referências. João 3,16, aí eu citava, e olhava, está certo. E eu fazia isso todos os dias, porque na minha cabeça, se eu decorasse toda a Bíblia, eu me tornaria mais espiritual.
Eu aconselho você a fazer isso, mas entenda que isso não vai tornar você mais espiritual. O que vai tornar você espiritual é fazer com que essa palavra chegue ao seu coração e te chame para uma mudança em alguma área da sua vida, quebrante você, faça você se tornar humilde e faça você ter uma experiência com Deus. A Bíblia fala que Elias, em 1 Reis 19:3, depois de derrotar 450 profetas de Baal, ele vai para um lugar e sente medo. E ele interrompe a sua jornada. A Bíblia diz assim em 1 Reis 19:3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo de uma árvore pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Céus abertos, queridos, uma experiência. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Entenda que uma experiência de céus abertos, talvez você não vai ver um anjo, quem sabe vai ver. Quem sabe vai ter um sonho. Quem sabe vai ouvir a voz do Senhor no seu coração, no seu ouvido mesmo. Eu não sei. Talvez Deus use uma jumenta, um cachorro. Deus usa até o silêncio para falar com as pessoas. É uma questão de sintonia fina. É entender a frequência de Deus. Se você conseguir sintonizar, você vai ouvir o que os céus estão dizendo. E ali Elias se alimenta. Aquela experiência com o anjo, aquela experiência com a comida, aquele momento onde havia uma atmosfera de medo paralisante, fez ele se levantar e caminhar a jornada que ele deveria caminhar, até o monte de Deus. Quando Deus abrir os céus sobre você, é para que você continue, porque Ele está te esperando num lugar mais alto. Então não para. Sabe, queridos, o profeta Isaías, ele é realmente muito inspirador. Assim como lemos aqui no domingo passado, Isaías 64, quando o profeta pede para o Senhor abrir os céus. Ó, se fendesses os céus e descesses, os montes tremeriam. O próprio Isaías, queridos, ele tem essa visão do céu aberto. É por isso que ele queria o céu aberto de novo. Quando ele viu aquele trono, quando ele viu aqueles seres angelicais, quando ele viu a atmosfera, o ambiente do céu. E aí então ele cantou: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque se você tiver uma experiência com Deus, você não vai parar de querer ter experiências. Porque elas vão fortalecer você. Elas vão animar você. Sabe, nós falamos aqui domingo, respondendo uma pergunta, e hoje vamos responder a segunda. Como nós abrimos os céus? E nós falamos sobre a obediência através de Jesus, quando ele obedeceu ser batizado mesmo sem precisar. Os céus se abriram sobre Jesus, e ali houve uma voz. E falamos também de Malaquias 3:10, quando nos tornamos mordomos, quando o Senhor nos chama a trazer o dízimo à casa do tesouro, a investir, a ser mordomo, a cuidar das coisas do Senhor, os céus também se abrem. Ele disse: eu abrirei as janelas dos céus e vos derramarei bênçãos abundantes.
Só que Isaías, queridos, ele fala algo que o próprio Jesus declara, o próprio Jesus lê quando vai iniciar o seu ministério, que está em Isaías 61. Entenda por que os céus, ele precisa estar aberto sobre a sua vida. E por que essa experiência te tornará missional? Escute o que você já leu ou já escutou várias vezes. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Queridos, essa passagem bíblica fala de três coisas: avivamento, reforma e renascimento. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Isso fala de avivamento. Isso fala de alguém que carrega os céus, que carrega a presença. Eu te recomendo um livro do Bill Johnson, um livro devocional de 365 dias, que é Hospedando a Presença. É um livro que fala sobre a responsabilidade que nós temos de carregar os céus, o Espírito Santo em nós. Entenda que o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Isso fala de uma pessoa avivada. Porque avivamento não é pular, não é cantar. Avivamento é hospedar a presença de Deus. Agora, a expressão do avivamento, sim, é pular, é cantar. Porque com certeza quem é avivado canta, pula, dança, jubila, celebra. Amém? Agora entenda por que o Espírito do Senhor está sobre mim. Para uma reforma, para mudar pessoas e ambientes. O Espírito do Senhor está sobre mim para me cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para me anunciar a liberdade aos cativos, para proclamar o ano da bondade do Senhor, para trocar cinzas por uma coroa, para colocar óleo de alegria na vida das pessoas. O avivamento não é para você andar obeso de espiritualidade, é para você se tornar um reformador. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite: Céus Abertos é a incubadora dos reformadores. Quem vive numa atmosfera de céus abertos vai se tornar um missionário, um restaurador de pessoas e lugares. Entenda que mais à frente diz que essas pessoas que você vai ajudar a restaurar, eles, eu nunca tinha entendido esse texto assim. Eles, como diz no versículo 4, essas pessoas, aqueles que estavam cativos, quebrantados, eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os escombros e renovarão as cidades. Entenda que a sua experiência com Deus te torna um reformador de pessoas e lugares. E isso vai fazer renascer aquilo que estava morto pelo pecado. Foi assim que Jesus fez. Jesus disse: essa palavra se cumpre hoje, aqui, agora, através de mim. Jesus estava dizendo: agora é avivamento, reforma e renascimento.
Sabe, queridos, na linguagem da pediatria, incubadora é uma câmara oxigenada, com temperatura e umidade controladas, para abrigar um recém-nascido. A incubadora é um ambiente específico e responsável para manter o bebê vivo e auxiliar o seu crescimento, ainda que ele esteja debilitado. Não é não, André? E os médicos e enfermeiros que estão aqui sabem disso que eu estou falando. Só que na incubadora, sabe, escrevendo sobre isso, me veio o entendimento. A incubadora é para uma criança só, geralmente, né? É esse ambiente preparado para ela crescer, para ela ter uma experiência de crescimento, para ela ser, sabe, fortalecida. E me veio ao coração algo. Em sua jornada, você terá experiências em incubadoras, mas também terá experiências em estufas. Incubadora e estufas são ambientes preparados. Só que uma estufa é para muitas coisas. A incubadora é para uma pessoa. Entenda que há momentos que Deus vai te colocar numa incubadora, num lugar onde você vai estar sozinho, mas está tudo preparado para você crescer. Há pessoas que gostam de estar em estufas. Há pessoas que gostam de estar em lugares que tem muita gente, mas não sabem viver no secreto com Deus. Isso vai faltar na sua vida, no seu alicerce, nos seus fundamentos. Se você acha que só estar no meio de pessoas vai resolver a sua vida, você está profundamente enganado. Haverá momentos em que você vai precisar ter uma experiência com Deus sozinho. A incubadora e a estufa são dois ambientes preparados para o crescimento. A diferença está no fato de que a incubadora é uma experiência de céus abertos pessoal, enquanto que a estufa é uma experiência de céus abertos coletiva. Não queira viver acompanhado em incubadoras e sozinho em estufas. Esteja sozinho nas incubadoras que Deus te colocar, mas esteja com os seus irmãos nas estufas que Ele estabelecer. Essa casa é uma estufa para você estar. Seu quarto é uma incubadora para você estar. Lá há um ambiente, uma atmosfera preparada, a céus abertos te esperando. Você imagina só o teu pai, todo dia te esperando naquele quarto. E quarto não é um quarto. Quarto é um lugar onde você pode ter intimidade com Deus. Pode ser o banheiro, cozinha, sala, sei lá. Mas é um lugar secreto. E é secreto porque você estará a sós com Deus. Amém? Então, eu quero te dar uma tarefa. Marca uma reunião com Deus no teu secreto essa semana. Bota na tua agenda aí. Reunião com Deus amanhã, 8 horas da manhã. E não negocia por nada. Senhor, abre os céus naquele lugar. Sabe, queridos, isso é muito importante. Céus abertos não é uma doutrina, é um fruto relacional. Sabe, uma das coisas que eu aprendi esses dias é que a fome é um intérprete. Diga comigo, a fome é um intérprete. A fome expressa muita coisa na nossa vida. Ela é capaz de expressar o nosso nível de compromisso. Sabe, uma das maneiras de saber se uma pessoa está doente é quando ela perde a fome. Sim ou não? Não é verdade, Silvana? Você sabe daquele filho que gosta de comer, e quando ele não quer comer, ou ele está apaixonado, ou ele está, né? Quando meus filhos estão sem, estou com vontade de comer não, pai. Eu pergunto logo, está apaixonado? Brincadeira à parte, uma das maneiras de você saber que uma pessoa está doente é quando ela perde a fome. É claro que existe outro extremo, quando ela come demais também, ela está doente. Mas eu quero pegar esse exemplo. Quando uma pessoa perde a fome,
com certeza ela perde o ânimo, ela perde a alegria. A Bíblia diz em Provérbios 27:7, escute isso, descobri isso essa semana, esse versículo. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está morrendo de fome, qualquer sobra de comida é deliciosa. Entenda que quando você está de barriga cheia, queridos, você não vai aceitar qualquer coisa. Mas quando você está de barriga vazia, você corre o risco de aceitar. Isso é perigoso. A Bíblia fala que Esaú, ele chegou do campo e ele viu seu irmão preparando uma comida deliciosa. E ele era o primogênito, a bênção estava sobre ele. Amém? Só que ali foi o contrário, a fome dele fez com que ele perdesse o que era eterno por algo temporário. A fome que nós estamos falando é a fome espiritual. Você nunca pode perder a fome, porque no mundo natural, sabe, você tem fome porque não come, mas no mundo espiritual você tem fome porque come. Quanto mais você come de Deus, mais você quer comer de Deus. Sua fome aumenta. Então a sua fome é um intérprete, é um termômetro para você. A comida é cultural. A comida fala de uma cultura. Eu preguei isso aqui outro dia para os jovens. O que você come determina os seus valores, as suas crenças. Amém? Se você só vive comendo hambúrguer, pizza, cachorro quente, essas coisas, isso determina os teus valores, isso é cultural. Mas se você gosta de comer saladas, gosta de comer coisas saudáveis, isso determina o teu valor, a tua crença, a tua cultura. Então, queridos, o que nós estamos querendo dizer com isso? É que se você decide comer daquilo que vem de Deus, se você decide comer a comida do reino e não a comida dessa terra, você então está manifestando, você está mostrando pela sua fome qual é a cultura, qual é a crença, qual é o valor que você crê e que você manifesta. E para finalizar, eu quero responder a segunda pergunta. A primeira foi, quando os céus se abrem? E eu respondi domingo. A segunda é, por que precisamos de céus abertos? Primeiro, para quebrar paradigmas e ajustar a nossa teologia. A Bíblia fala em Atos 10:10, que Pedro, ele sobe ao telhado, e ali ele tem uma visão de um lençol que desce. E naquele lençol tinha vários animais, e uma voz do céu diz assim, mata e come. E ele diz, Senhor, eu não posso comer essas coisas, elas são imundas. E a voz então diz para ele, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Na verdade, o que Deus estava querendo mostrar para Pedro, não era o que ele deveria comer no almoço, na janta, era que ele estava com uma teologia desajustada. Ele não queria pregar para pessoas que não fossem judeus. Ele não queria pregar para os gentios, pessoas de outras nações, de outras linhagens. Ele só queria pregar para os judeus. Aí veio Paulo e chamou a atenção de Pedro por causa disso. Mas antes disso, o Senhor teve que abrir os céus sobre Pedro para ajustar a teologia dele. E a partir daquele momento, depois da visão, alguns homens batem a porta e dizem, Pedro, Cornélio, um centurião romano, ele recebeu uma mensagem de Deus que mandou que você fosse visitá-lo. Pedro jamais visitaria um centurião romano, até porque Roma era a nação que oprimia os judeus. E de repente Pedro entendeu. Agora eu compreendi. Os céus se abriram sobre Pedro e ele então teve a sua teologia ajustada.
Tem gente que está precisando de uma experiência para ajustar a sua teologia. E é por isso que você precisa manter os céus abertos, para que você esteja alinhado com o que Deus fala, e não com aquilo que se discute nos círculos teológicos. Porque há coisas que a teologia não pode explicar. Não vai conseguir explicar. Não está escrito na Bíblia, mas é coisa que vem de Deus. Pedro não encontrou em nenhum lugar das Escrituras uma justificativa que pudesse fazê-lo crer que ele tinha que pregar para pessoas que não eram judeus. Então veio, os céus se abriram e deu a ele esse entendimento. E a partir disso é que foi escrito e registrado no Novo Testamento. A segunda coisa, para que você possa manter os céus abertos, ou por que você precisa manter os céus abertos? Para ter uma visão do alto. Isso já é muito comum do que a gente fala. Uma coisa é você olhar para cima, outra coisa é você olhar de cima. Quando os céus se abrem, você não vai ter uma visão de baixo para cima, você vai ter uma visão de cima para baixo. Basta você ler Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Aquela passagem que a gente cita muito aqui, que o Senhor diz para João: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas do futuro. E a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 4: e no mesmo instante eu estava em espírito lá no céu e vi. Olha só, a visão dele já não era de baixo para cima, era de cima para baixo. E entenda que João estava em um exílio, na ilha de Patmos. Ele era um prisioneiro. E ele estava tendo uma visão do céu para a terra. Isso demonstrou a ele que, mesmo sendo um prisioneiro em cadeias no mundo físico, ele era um homem livre aos olhos dos céus. Que aquele corpo físico não poderia prendê-lo ou limitá-lo. Que havia coisas maiores do que aquele ambiente do cárcere. Há coisas maiores do que esse ambiente que você está vivendo. Há coisas muito maiores. E por que que nós precisamos dos céus abertos? Terceiro e último motivo, para suportarmos as adversidades. A Bíblia fala em Atos capítulo 7, versículo 54, de um homem chamado Estevão. Ele foi capturado e ele estava sendo apedrejado. Uma das mortes mais cruéis que existia era a morte do apedrejamento, porque era uma morte lenta. Você morria sentindo muitas dores. Não sei se você já pegou uma pedrada. E se você pegou uma pedrada, isso ainda é muito pouco diante de muitas pedradas. Uma multidão inteira tacando pedras em você. E a Bíblia diz que no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele ficou cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nos céus, Atos 7,55, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E aí que eles não suportaram mesmo, queridos. No momento mais adverso de Estevão, da sua morte, ele viu os céus abertos. Isso fez ele suportar aquele momento de dor. Eu quero declarar que você vai ver os céus abertos. Na sua dor, no seu momento difícil, você vai entender que existe um Senhor e Ele está sentado no trono. E Ele reina e governa para todo o sempre. Você pode aplaudi-lo e ficar de pé nessa noite. Quando os céus estão abertos, suas convicções serão inabaláveis. Nada abalou Estevão quando ele percebeu que havia uma atmosfera dos céus
mesmo no seu momento mais adverso. Eu quero te dizer que você pode estar vivendo um momento mais adverso da sua vida, mas os céus estão abertos sobre você. Deus não está indiferente. Jó, quando estava vivendo aquele momento difícil, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e ele em breve se levantará. Aleluia. Amém, queridos? No momento em que Jesus ressuscitou, ele vai se encontrar com seus discípulos. Eles estão trancados em um lugar, e a Bíblia diz que eles estavam com medo da perseguição. Jesus ali entra naquele ambiente, eu acredito que pelas paredes ou passou pela porta, porque a Bíblia diz que eles estavam trancados com medo. E Jesus entra naquele momento e diz assim: paz seja convosco. Que experiência! Ele disse assim também mais: recebam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo. E aquilo encorajou-os. Aquilo levantou eles. E eles saíram daquele ambiente para viver a missão que eles tinham que viver. Não mais movidos pelo medo, mas cheios de coragem. Cheios de uma atmosfera do céu. Sabe, quando os céus se abrir sobre você, é um convite para você entrar. Entre nesse lugar onde os céus estão abertos, porque esse lugar vai entrar em você, e esse lugar vai ser liberado por onde você for. Saiba disso. Você carrega a atmosfera do céu. Aleluia.